Hoje está fazendo um dia bonito aqui na nossa cidade de Juí. Está nublado, mas está agradável a temperatura. Ontem tivemos que enfrentar 40 graus. Isso aqui para nós não é tão pouca temperatura, né? Vamos fazer a nossa oração para iniciar nosso estudo? Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, nós queremos te pedir que continues conosco nesses momentos de estudo. Agora a respeito do final da história de pecado. E nós te pedimos que, quando isso acontecer, estejamos do lado certo. E para que estejamos nesta época do lado certo, importa que hoje também seja assim. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos direto ao nosso assunto, que quando tudo se fizer novo, né? A lição de número 13, a última lição deste ano de 2012. E, aliás, estamos aqui no nosso jardim, né? Temos muitos lugares bonitos em nosso jardim, que é bastante grande e muito agradável. E o nosso grande desejo é que um dia estejamos noutro jardim muito mais bonito, porque esse aqui não serve nem para ilustração, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que interessante esse verso. Esse verso se aplica para a seguinte época, depois do milênio, depois da execução do juízo. Depois que Satanás, os seus anjos maus e os ímpios forem eliminados, executados, né? Então, tudo terá sido limpo aqui nesse planeta, eliminado, e tudo terá sido novo. As primeiras coisas, essas que nós estamos enfrentando hoje, terão passado, né? O milênio é um tempo de reflexão. Vamos estudar um pouquinho mais logo adiante, né? É um tempo de reflexão. Lá no céu estaremos refletindo com os livros abertos a respeito dos pecados, das coisas que foram feitas por aqueles que não se arrependeram e que, portanto, não estão lá. E aqui na Terra haverá reflexão também da parte de Satanás, Lúcifer. Ele estará pensando e vendo nos resultados do seu trabalho, né? O seu trabalho, da sua guerra, melhor dizendo, né? Então haverá reflexão no céu e haverá reflexão aqui na Terra. No céu estarão examinando os pecados que aconteceram e que não foram perdoados. Na Terra, Lúcifer estará vendo os resultados desses mesmos pecados. Então as coisas terão uma certa sintonia entre uma coisa, entre o que se fará no céu, nós, não é? Eu quero estar lá, vocês também, certamente, e o que há de acontecer aqui na Terra, não é? Aqui entre Lúcifer e os seus anjos. Obviamente Lúcifer não terá mais quem tentar, porque os seus anjos não adianta mais tentar, já estão perdidos, já estão definidos, etc. Agora, tentar o que com eles, não é? Aqui na Terra ele hoje tem que levar a errar aqueles que são seus filhos. Aqueles terrestres ou habitantes da Terra que já se entregaram definitivamente a ele, também não precisa tentar mais, não é? Não precisa mais ficar ali se preocupando com eles. Bom, como é que inicia o milênio? Com que eventos inicia o milênio? O principal evento é a segunda vinda de Cristo, obviamente, né? Antes da segunda vinda de Cristo estarão ocorrendo as pragas, né? E no finalzinho das pragas haverá então o Armagedão, a grande angústia de Jacó sobre os santos, né? A guerra, o decreto de morte, essas coisas todas. E depois, logo em seguida a isso vai ser interrompido pelo poder de Deus quando ele se manifestar. E aí então já estaremos na sétima praga, né? Deus se manifesta, ele declara o dia e a hora da volta do Senhor Jesus Cristo, e nós, os santos, ouviremos esse dia e a hora. Então, daquele momento em diante, estaremos finalmente em paz. Mas ainda aqui na terra, por mais alguns dias. E os ímpios não ouvirão e não entenderão, mas os ímpios verão, e nós também, Deus segurando na sua mão as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Não é? E ali eles poderão ver os 10 mandamentos brilhando, e o 4º mandamento brilhando mais do que todos os outros, e eles perceberão que estavam perseguindo exatamente aquele povo que estava ensinando estes 10 mandamentos e os 4 mandamentos originais da Bíblia, não é? Aí lhes cairá a ficha e eles perceberão que estão perseguindo o povo errado, e aí eles vão dar meia volta e passarão então agora a
destruir, a perseguir, a exterminar, liquidar com os seus falsos pastores, seus falsos líderes, aqueles que os incitaram contra o povo de Deus. Então aí vai dar uma meia volta aí, já estarão na 7ª praga e estarão sofrendo, os líderes estarão sofrendo, os falsos líderes estarão sofrendo essa perseguição, essa devastação, conforme diz Apocalipse capítulo 17, né? Então esses são os eventos que iniciam o milênio, mas o principal de todos os eventos é a segunda vinda de Cristo e a saída dos santos para o céu. Então, não tendo mais santos, ocorre a morte de todos os ímpios, e aí Satanás vai ficar aqui, finalmente tendo 1000 anos, para fazer aquela reflexão que vai ser uma tortura, vai ser uma verdadeira prisão, porque o trabalho de Satanás, a sua grande atividade, onde ele se empenha muito, é levar outros a pecarem. Ele não vai ter mais isso para fazer, então ele estará cerceado de sua, vamos dizer assim, liberdade de torturar, de incomodar os outros. E ele agora vai sentir em grande intensidade aquilo que ele fez, porque ele não terá nada para fazer. Isso é uma verdadeira prisão, né? Para quem só faz mal, agora não tem como fazer mal, é uma prisão. Então, pela primeira vez, Satanás vai parar de enganar, né? E ele vai ser forçado a observar os resultados do seu trabalho. Enquanto ele observa os resultados do seu trabalho aqui, lá no céu, estará examinando por que deu esses resultados aqui, né? Examinando os pecados, né? Então, haverá muitos dias de mau cheiro aqui na Terra, né? Bilhões de seres mortos, etc. É uma coisa terrível, né? Bom, nem vamos pensar muito sobre isso. E durante o milênio? Bom, já falamos, aqui Satanás vai ter tempo para pensar e nós teremos tempo para analisar os efeitos dessa catástrofe, né? Nós teremos tempo para ver por que aquele fulano que foi pregado o evangelho não aceitou, por que aquele outro, e assim vai, todos os detalhes, tudo, 1000 anos, não é pouco tempo, vamos analisar então. E a terra aqui estará no caos total, mas não estará vazia, né? Como no início estava escrito ali, Gênesis 1 e 2, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que a terra era sem forma e vazia. Agora não estará vazia, a terra estará com uma forma destruída, toda alterada, prejudicada, e não estará vazia. Estará aqui Satanás e seus anjos, né? Pelo menos alguns seres vivos estarão aqui, fazendo aquilo. Então a terra, os ímpios que perseguiram os justos, agora é a vez dos justos não perseguir os ímpios, julgar os ímpios. Então calma, há tempo para tudo. Hoje ainda é tempo de perseguição, mas depois da perseguição veio o tempo de julgamento, e depois do julgamento veio o tempo da execução do juízo. Então há tempo para tudo, debaixo do sol, né? Como diz Salomão. Então, lá no céu nós vamos examinar nos livros se essa pessoa amava ou não amava. Os 10 mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Ou como disse Jesus, né? Amar o próximo como eu vos amei. Então ele amava, em vários pontos certamente amava, né? Bom, quem sabe amava sua esposa, seu filho, etc. Mas não amava o próximo porque roubou dele, ou porque enganou aquele outro, porque mentiu lá, etc. Então foi prejudicado o amor. Lá no céu vamos examinar. Então na primeira fase do julgamento, que está ocorrendo hoje, que é o investigativo, nós, os santos, seremos julgados. Estamos sendo julgados, os mortos por enquanto, né? Julgados. É a vez de serem julgados os santos. Na segunda fase, os santos não serão mais julgados, eles julgarão. Na terceira fase, Deus executará, né? Deus executará o juízo. Então estamos hoje na primeira fase. Bom, os eventos no fim do milênio, no final do milênio, né? O que vai acontecer? Nós retornaremos e então vai acontecer a ressurreição dos ímpios, e eles vão ver aquela maravilhosa cidade, aquele espetáculo de cidade, aquela coisa mais linda, né? E eles ressuscitarão com aquela ganância com que eles morreram. Não, mas nós temos que tomar essa cidade, que coisa mais linda, que cidade, mas nunca nós vimos tal coisa, nós vamos tomar essa cidade. E Satanás já se entusiasma, e vamos, imagina, milhões e milhões de seres humanos, desde os antediluvianos, etc., imaginando tomar aquela cidade do poder de Deus. Bom, eles querem. É assim como é fácil enganar as pessoas por meio do conto do bilhete, por causa da ganância. E todo mundo já conhece o conto do bilhete, mas a ganância faz com que alguém caia de novo. Assim eles cairão de novo naquela tentação de querer tomar a cidade para si. Eles querem ter aquela cidade e morar lá dentro.
E eles se organizam para isso. Mas eles são interrompidos. E eles vão ver aquilo que eles fizeram. Agora é o juiz executivo. E eles verão seus atos, vão ver em revista toda a sua vida. Não sei quanto tempo vai levar isso, não importa agora, né? E eles, todos eles, inclusive Satanás, chegarão a uma conclusão. O Senhor Jesus Cristo é justo, é correto. O juízo dele é correto. Todos dirão isso. E o próprio Senhor Satanás dirá isto, né? O Senhor é justo. Então, aquilo que foi o julgamento, que nós examinamos livro por livro, nome por nome, etc. Agora, eles também vão concordar que aquilo que está escrito é correto. E nós seremos testemunhas contra eles. Estaremos dentro da cidade, eles do lado de fora, e nós testemunharemos contra eles. Por quê? Porque nós conhecemos caso a caso, nós lemos nos livros, e nós vimos como eles não se arrependeram. Então agora nós somos testemunhas contra eles. Jesus é o juiz, nós as testemunhas. Temos consciência, temos ciência dos fatos, né? E eles também verão o que fizeram. E aqui a coisa então vai ser feia, né? E um trono foi posto, etc. E os livros foram abertos e todos eles viram ali o que eles fizeram. E foram julgados. E então, quando reconheceram que eram realmente maus, eles todos dobraram seus joelhos. Satanás também dobrou seus joelhos e foram adorar. E aí depois Satanás se reavivou de novo. Aliás, antes disso, eles se revoltaram agora contra Satanás. Assim como na 7ª praga se revoltaram contra os líderes da igreja, agora esses se revoltam contra Satanás. E quando ocorre essa revolta, Satanás tenta fazer com que eles se unam a ele outra vez para tomar a cidade. Eles, na verdade, em vez de tomar a cidade, agora se revoltam contra Satanás, desce fogo sobre eles e os extingue para sempre, né? E aí nós teremos o privilégio de ver Jesus recriar a terra. Tudo novo outra vez. Não vai sobrar raiz nem ramo, não vai sobrar Satanás nem seguidor de Satanás. Tudo será novo outra vez, recriado, e nós poderemos ver a nova terra, então sair da cidade e ver tudo na perfeição, na máxima perfeição. Deste momento em diante, nunca mais teremos dor, nem pranto, nem lágrima, nem doença, nem morte. E para sempre, vivendo felizes como era para ter sido desde o início. Eu quero estar lá. Parece uma utopia, né? Parece uma coisa... Não, não é utopia. Melhor crer numa utopia dessas do que ficar se iludindo com cerveja, com badaladas, etc. Mas não é uma utopia. Santíssimo Senhor Deus, ajude-nos hoje para que naquele dia estejamos no lado certo. Então, desde hoje, devemos estar no lado certo, trabalhando para que outros também estejam. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, até o próximo ano de 2013. Tchau.